Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Aproveita, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto, Deus abençoe você e sua família. O tema da mensagem de hoje é: Jesus é tudo o que eu quero ser. Pode declarar isso profeticamente, diga: Jesus é tudo o que eu quero ser. Irmão, isso é algo tão simples, é tão básico, mas precisa ser relembrado porque muitas vezes tem sido negligenciado. Jesus é a imagem perfeita de Deus, Jesus é a expressão exata de Deus. E se tem alguma coisa que nós como igreja devemos perseguir, é nos tornarmos cada dia mais parecidos com quem Ele é. Se a gente fosse pautar só pelo púlpito de algumas igrejas, a nossa perseguição não é sobre a pessoa de Jesus, mas é sobre os presentes de Jesus. Se a gente fosse basear pelo púlpito de algumas outras igrejas, a gente pode acreditar que o Evangelho se resume a testemunhos de milagres financeiros. Existem algumas igrejas que, se a gente acreditar que o Evangelho se resume ao que tem sido pregado nelas, a gente pode acreditar que o Evangelho se resume a curas físicas, mas eu quero te lembrar que tudo isso é uma expressão do centro, porque o centro do Evangelho é a pessoa de Jesus. A prosperidade, as bênçãos, os milagres, tudo isso é um acréscimo daquilo que Jesus é. Jesus é o centro. Declare comigo, diga: Jesus é o centro. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E é sobre Ele que eu quero falar nessa manhã. John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que proclamamos. Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo lê. E a verdade, irmão, é que cada um de nós é uma carta viva. Paulo diz que somos como cartas vivas, escritas e lidas por todos. Não fomos escritas pelas mãos de alguém ou por tinta. Paulo diz: fomos escritas pelo próprio Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo com essa afirmação? O que Paulo está dizendo é que nós testemunhamos Jesus não por aquilo que falamos sobre Ele, mas por aquilo que apresentamos dele. As pessoas não vão acreditar no Jesus que a gente fala, as pessoas não vão acreditar no Jesus que a gente prega, as pessoas não vão acreditar no Jesus das nossas legendas de Instagram, as pessoas vão acreditar no Jesus que a gente expressa. Mas não tem como sermos parecidos com alguém que a gente não conhece. Um princípio básico para sermos uma cópia de Jesus é sabermos quem Jesus é. Um princípio básico para sermos imitadores de Jesus é sabermos o que Jesus faz. Paulo diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Jesus dizia: eu não faço nada que eu não tenha visto meu Pai fazer, e eu não falo nada que eu não tenha ouvido meu Pai falar. Então o princípio fundamental para que a igreja seja uma expressão de quem Deus é que a igreja saiba quem Deus é. O princípio fundamental para que a igreja seja uma expressão de Jesus é que a igreja conheça a revelação do caráter de Jesus. Alguém comigo aqui? Senão a gente vai ser só teórico. Uma fé teórica, ela pode até estabelecer fundamentos e ensino, mas ela não muda a história. Uma fé teórica, ela pode até encantar algumas pessoas que gostam de uma pregação mais erudita, mas ela não ressuscita mortos. O que vai mudar a história, irmão, não é a quantidade de versículos que a gente sabe. O que muda a história é o quanto de Jesus a gente conhece. Jesus é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a cura, Ele é o centro, Ele é tudo em todos. Ele é a base da igreja, Ele é a cobertura da igreja, Ele é o centro da igreja, Ele é o salvador da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele tem governo sobre a igreja. Somos inclusive chamados de cristãos, porque cristão significa pequenos cristos. Somos uma cópia de quem Ele é, um fragmento de quem Ele é. Se puder botar só um pouquinho mais baixo o volume da banda. Sabe quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus é, Jesus está entre os discípulos, ele diz: quem que o povo diz que eu sou? Os discípulos dizem: mestre, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é um fanfarrão, outros dizem que você é a encarnação de Elias. E aí Jesus, ele chega no ponto que ele queria, ele fala: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala: você é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é o Messias. Jesus fala: Pedro, essa revelação não foi carne nem sangue que te deu, mas o próprio Espírito. E aí vem uma
uma declaração de Jesus nesse momento da história. Eu quero te levar para esse lugar que é tão poderoso e que muitas vezes ela é mal compreendida. Ele diz que Pedro é Petros, ele é rocha. No original, Jesus está dizendo que ele é um fragmento de rocha. O que Jesus quer dizer para Pedro com essa afirmação de que ele é um fragmento de rocha? Irmão, se você for perguntar para qualquer geólogo, se você for pegar uma rocha grande e você tirar dela um fragmento pequeno e você for analisar, você vai perceber que todo fragmento de rocha carrega as mesmas características da rocha a qual ela foi removida. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, você carrega as características do Cristo que você foi plantado. Você é assim como eu sou, você vai fazer o que eu faço. Você vai viver o que eu vivo, você vai caminhar debaixo de uma unção que eu caminho. O que Jesus está declarando para a igreja é que nós somos uma expressão de quem Ele é. E é por isso que Ele diz que no meu nome vocês farão o que eu fiz e coisas ainda maiores farão. A promessa de Jesus fala a respeito de uma continuidade do seu ministério. Irmão, em outras palavras, nós somos o Jesus que ficou por aqui. Jesus ascende aos céus e os discípulos ficam olhando para Ele. Está na minha Bíblia e está na sua, até que Ele some. E aí então os anjos perguntam para os discípulos: por que olham para o céu? É quase como se Ele estivesse dizendo: por que vocês ainda esperam algo do Messias? O que o Messias ia fazer já fez, agora está com vocês. Vocês são a continuidade de Atos, vocês são a continuidade e a expressão do ministério de Jesus. Vocês carregam a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Eu já comentei sobre isso aqui, uma experiência que o Bonovox teve, que mudou a história dele. Ele pegou parte das férias dele, ele foi para a Etiópia, ele começou a servir como voluntário lá num projeto, e ele viu muitas crianças morrendo de fome, de inanição, de AIDS, e ele volta para casa, e ele estava revoltado, e ele questionou a Deus. Ele falou: Deus, você não está vendo o que está acontecendo na Etiópia? Você não está vendo o que está acontecendo com aquelas crianças? Você não se importa? E Deus falou para ele: filho, quem você acha que moveu o seu coração até lá? Irmão, não existe nada em nós que é bom, a não ser as características de Jesus. A carne não é boa, nós não somos generosos, nós não somos pacientes, nós não somos amáveis, nós não somos bondosos. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Toda característica boa que a gente carrega tem a ver com uma expressão de Jesus que foi revelada para nós. A gente se torna generoso quando conhece o caráter generoso de Deus. A gente se torna paciente quando a gente começa a desenvolver o fruto do Espírito. A Bíblia diz que as obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito aponta para bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E se tem algo que a gente tem que perseguir como igreja, é o fruto do Espírito. Eu lembro que no início da minha jornada, eu era muito explosivo, eu era muito impulsivo. Era comum eu quebrar alguma coisa em casa quando eu estava chateado, quando eu estava transtornado, até que eu comecei a sentir nojo daquilo, eu comecei a desprezar aquilo. Para mim sempre foi vendido como orgulho a ideia de ser um homem impulsivo, sanguíneo, orgulhoso, até que o Evangelho me ensinou que tudo isso é completamente diferente de quem Jesus é. Jesus é manso, Ele é humilde. E eu comecei a rejeitar isso. E o fruto do Espírito começou a ser gerado em mim quando eu comecei a rejeitar quem eu era, para que pudesse nascer quem Deus sempre quis que eu fosse. O novo de Deus só acontece quando a gente passa a ter nojo do velho. O novo de Deus só se manifesta quando a gente começa a abrir mão do velho. É por isso que a Bíblia diz que quando estamos em Cristo, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Alguém comigo ainda diga amém? Mas afinal, quem Jesus é? Alguns pintam Jesus como alguém passivo, mas Ele está longe de ser passivo. Ele entra no templo, vê comércio sendo feito na casa do seu pai, e a Bíblia diz que Ele então coloca a mão sobre as mesas daqueles que faziam câmbio no templo, e Ele derruba todas elas. Ele pega um chicote e Ele avança na direção dos religiosos. Irmão, a gente não vê na Bíblia um relato de Jesus invadindo nenhum prostíbulo. A gente não vê na Bíblia nenhum relato de Jesus invadindo nenhum bar. A gente não vê na Bíblia nenhum relato de Jesus invadindo a casa de nenhum agiota. Já parou para pensar nisso? Por que Jesus não se revoltou com eles? A resposta é simples. Porque aqueles que estão na carne, é normal terem as obras da carne. Mas para Deus é inaceitável aqueles que falam em nome de Deus
não seria uma expressão de quem Deus é. Por que a revolta de Jesus é no templo? Por que a revolta de Jesus é com os sacerdotes? Porque eles deveriam ser uma expressão de quem Deus é. Lucravam falando de Deus, mas não se moviam como Deus. É por isso que a chegada de Jesus é um marco na história da religião. Porque muitos falavam em nome de Deus, mas não carregavam nada de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ensinava, falava como alguém que tinha propriedade, autoridade. Irmão, Jesus usava a mesma base, eu vou botar entre aspas, ok? Porque não é a mesma configuração bíblica que a gente tem hoje, mas Jesus usava a mesma base bíblica que os homens daquela época, mas quando ele falava, havia verdade nele, irmão. A gente consegue perceber quando tem verdade no que alguém está falando e quando é só uma teoria. Saber quem Jesus é o primeiro passo. Expressar quem Ele é a nossa jornada. O que vai mudar a história de Alphaville não é o tamanho do nosso auditório. O que vai mudar Alphaville não é o tamanho da nossa fila de espera lá fora. O que vai mudar Alphaville não é a quantidade de seguidores das pessoas que sentam aqui dentro, ou o tamanho do nosso budget e nosso orçamento anual. O que vai mudar a história de Alphaville são testemunhos vivos, mudando a sua história dentro da sua zona de graça. É dentro das empresas, é dentro das escolas, é dentro das universidades. É o nosso testemunho transtornar o mundo que a gente está implantado. É nós nos enxergarmos como uma falha no sistema. Fala para quem está do seu lado, você é uma falha no sistema. Meu pastor, afinal, quem que Jesus é? Jesus é aquele homem loiro de cabelos ondulados e olhos azuis? Não, isso daí é o que os artistas pintaram no período renascentista. Jesus, ele é passivo? Não, ele é ousado como um leão. E se necessário for, ele invade o templo e ele vai com um chicote para cima daqueles que estão comercializando a pureza do seu pai. Quem que Jesus é então, pastor? Jesus, ele é uma mistura. Ele é o amor pelo perdido, mas é uma fúria contra o pecado. Ele é aquele que é vestido de glória, mas ainda assim se despiu de toda ela para invadir a morte e tomar para si as chaves do inferno e da morte. Jesus, irmão, é algo tão incrível que parece ser quase paradoxal. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Nele tudo subsiste, não há um nome maior do que o dele. Não há nenhum poder acima do dele. E eu queria falar hoje com vocês sobre algumas características de Jesus que são expressas por nomes que Deus carrega. Guarda isso, irmão. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Irmão, se a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é, a gente precisa entender que toda a ideia que a gente tem sobre quem Deus é, que a gente não vê na pessoa de Jesus, está equivocada. Eu acho que Jesus é um Deus perseguidor. A gente olha para a história de Jesus, a gente vê em Jesus perseguição? Não. Então sua ideia sobre Deus está equivocada. Eu acho que Deus é um Deus castigador. A gente olha para a história de Jesus e a gente vê Ele castigando aqueles que são seus? Não, então a nossa ideia sobre Deus está equivocada. Eu acho que Deus é um Deus distante. A gente olha para a história de Jesus e vê alguém que sentava com os discípulos, comia junto com eles, se fez homem para poder resgatar os homens para o seu Pai, comprou com seu sangue homens de todo tipo, de toda tribo, de todo povo, de toda nação. A gente vê isso em Jesus? Não, então a nossa ideia sobre Deus está equivocada. Irmão, tudo que a gente precisa saber sobre Deus, que a gente não sabe, é só olhar para Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Alguém está comigo ainda? Diga amém. O primeiro nome de Deus que eu queria compartilhar com vocês é Yahvé. Eu sou o que sou. Em algum momento perguntam para Jesus quem ele dizia ser. Ele diz: eu sou o que sou. Para alguém aqui nessa manhã, esse nome significa exatamente aquilo que falta em você. Se você está doente, Jesus está dizendo para você nessa manhã: muito prazer, eu sou a cura. Se você está cativo, Jesus está dizendo para você nessa manhã: muito prazer, eu sou a liberdade. Se você está confuso, Jesus está dizendo para você nessa manhã: muito prazer, filho, eu sou um maravilhoso conselheiro. Se você tem enfrentado levantes do inferno, retaliações, Ele está dizendo: muito prazer, eu sou o Deus forte. Se
você está triste, Ele está dizendo muito prazer, eu sou alegria. Se você está vivendo um tempo de caos, Ele está dizendo muito prazer, eu sou a paz que excede todo entendimento. Irmão, uma das características de Deus que a gente não pode esquecer é que Ele é o que é, Ele não existe, Ele é. Ele não foi inserido na história, a história é uma ideia de Deus. Ele não foi inserido na eternidade, a eternidade é uma ideia de Deus. Deus sonhou a eternidade, Deus sonhou a criação. Tudo que existe está sujeito àquele que criou, porque se não fosse Ele, nada do que existe existiria. João diz que no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Temos fé porque Ele criou e nos deu. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos a nossa casa e os nossos filhos porque o amor nos encontrou primeiro. Ele é o autor de toda a sabedoria, Ele é a sabedoria. A Bíblia diz que aqueles que desejam sabedoria, clamem a Deus, porque Ele dá livremente àqueles que pedem. Ele é a fonte de toda a provisão, Ele é o que é. Primeira característica de Deus que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã: Yahvé, eu sou o que sou. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Segundo nome de Deus que é poderoso, Rafá, o Deus que cura. Todas as pessoas enfermas que buscaram em Jesus um toque, receberam dele a cura. Pastor, todo mundo que tocava em Jesus era curado? Não. E é por isso que naquele momento em que a mulher do fluxo de sangue é curada, ele para, ele fala, não, alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim. O que a gente aprende com a história de Jesus é que rodear Jesus não é uma garantia de nada. Estar perto de Jesus não é uma garantia de nada. Frequentar uma igreja de Jesus não é uma garantia de nada. A gente só pode usufruir de Jesus à medida que a gente tem consciência de quem Ele é. É por isso que toda a base de revelação de quem Ele é vai definindo o nível de acesso que eu vou ter daquilo que Ele pode. Se eu entendo que Ele é cura, eu sou curado. Se eu entendo que Ele é bom, eu vivo bondade. Se eu entendo que Ele favorece os seus, eu vivo favor. Mas se eu não sei nada sobre Ele, é difícil eu acessar qualquer coisa dele, porque só acessamos aquilo que temos consciência. Irmão, olha para mim, alguém que não tem consciência das promessas vive como se não tivesse promessa nenhuma. Alguém que não tem consciência da aliança vive como se não tivesse aliança nenhuma. Alguém que não tem consciência da herança vive como se não tivesse herança nenhuma. É por isso que precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Alguém aqui? Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Cura não é só o que Ele faz, cura é quem Ele é. Faz parte da sua personalidade, faz parte da sua identidade. Outro nome poderoso sobre Deus é Elohim, significa Deus Supremo. Supremo diz respeito a algo que está acima de qualquer instância. Mas não é como o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que sanciona leis, que define coisas, mas ainda assim é extremamente limitado. A Bíblia diz que a justiça dos homens é como trapos de imundície comparado à justiça de Deus. Foram eleitos para estarem lá, e tanto faz se é para uma conjuntura política, se é válido, se é lícito. Alguém colocou eles lá, mas ninguém colocou Deus no lugar que Ele está. Homens passam, governos passam, juízes passam, empresas passam, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Ele é o Deus Supremo. Ele está acima de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo é secundário quando Ele entra em cena. Tudo se torna desinteressante quando Ele entra em cena. E por isso que para mim causa estranheza olhar para alguns poucos rostos que parecem estar desinteressados quando a gente fala daquilo que deve encher qualquer ambiente quando é falado. Porque não faz sentido a gente se alegrar quando a pregação é sobre promessa, mas a gente não se alegrar quando a gente está falando do Deus da promessa. Não faz sentido a gente ficar eufórico quando está falando sobre milagre, mas a gente não ficar eufórico quando a gente está falando sobre o Deus de milagres, porque todas as consequências dele estão enraizadas nele. O milagre acontece porque o Deus de milagres existe, a promessa se mantém porque o Deus de promessa a fez. A salvação está disponível porque Deus enviou o seu único filho para salvar todo aquele que nele crê e não perecer, mas pelo contrário ter acesso à vida eterna. Ele é a base, a raiz, o fundamento. Ele é o Deus Supremo. Nenhuma mão se levanta ou pé se move sem que haja uma permissão de Deus.
Ele tem governo sobre o Brasil, sobre as nações. Ele tem governo sobre Alphaville, sobre São Paulo, sobre a minha casa. Fala comigo com autoridade, declare com autoridade, diga: Deus é um Deus supremo. Um dos nomes que a gente pode chamar a Deus e está ligado a uma das características que Deus tem, é que Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando a gente vai para Isaías 9,6, existia um anúncio a respeito do Messias. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Na versão King James atualizada, ao invés de Deus Forte, ele é chamado de Deus Todo-Poderoso. E eu creio que existe uma diferença entre um Deus forte e um Deus Todo-Poderoso. Porque um Deus Todo-Poderoso é um Deus que pode todas as coisas, e a força dele é uma das características dele, mas não é tudo. Ele é muito mais do que um Deus forte, ele é um Deus todo-poderoso. O que significa, André, um Deus todo-poderoso? É um Deus que pode tudo. É um Deus que estabeleceu a gravidade, mas pode brincar com ela quando o filho dele quer andar sobre as águas. É um Deus que estabeleceu o tempo, mas pode passear nele, tratando o passado, o presente e o futuro como se fosse a mesma coisa. Por isso, para ele, 1000 anos são como um dia. Só quem estabeleceu esses princípios pode confundi-los. Por isso que eu gosto de brincar que o que Pedro viveu foi muito mais do que andar sobre a gravidade. Pedro andou sobre a incredulidade. Ele creu que uma palavra de Deus construiria um caminho sobre as águas. Ele dá uma palavra e o vento se acalma, o mar se acalma, o vento se aquieta. E os discípulos falavam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que fez o mar, é aquele que estabeleceu o vento. Por que ele tem controle sobre a história? Porque ele gerou a história. Por que ele sabe o que está faltando em você? Porque ele te fez completo. Por que Deus é o único que pode suprir uma falta? Porque ele fez tudo completo. Então ele olha para a gente em cacos, ele sabe as peças que estão faltando. Ele fez você completo. Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Uma das características do nome de Deus é que ele também é o Jeová Jireh. Fala comigo, Jeová Jireh. Significa Deus que provê. Irmão, quando eu entendo que Deus é a minha única provisão, eu paro de perseguir várias fontes e eu paro para focar na única que pode mudar a minha história. Eu vi muita gente se frustrando na América porque acreditou que a América era a terra da oportunidade. Não faz sentido um cristão esperar que a geografia libere um destino que só o seu Salvador pode liberar. Eu vou prosperar em qualquer lugar. Por quê? Porque o meu Deus é a minha única fonte de provisão. Eu posso estar na América, eu posso estar em São Paulo, eu posso estar na Bolívia, eu posso estar onde for. A geografia não é o meu Senhor, a economia não é o Deus da minha história. O Jeová Jireh é o Deus que me provê. E é por isso que Abraão fala para o sobrinho dele: escolhe qualquer lugar, tanto faz. Tio, eu vou escolher então essa parte aqui que tem as planícies e que tem vegetação. Está bom, filho. Onde estava a paz de Abraão, a segurança de Abraão? Na certeza de que a prosperidade dele vinha de Deus, não da terra. Quando a minha provisão vem dos céus, não da terra, eu posso viver fonte de água doce em meio a desertos. Eu posso viver provisão sobrenatural em meio à crise. Porque a minha fonte não é de baixo, ela vem de cima. Deus é a minha fonte de provisão. E uma das características de Deus é que Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus provedor. Billy Graham diz que um dos motivos da nossa ansiedade é porque nós colocamos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. Tem gente que está ansiosa esperando uma resposta de uma porta de emprego. Tem gente que está ansiosa esperando uma oportunidade de trabalho. Tem gente que está ansiosa por conta de uma sociedade que talvez aconteça, ou por conta de um negócio que talvez feche. Irmão, todas as vezes que a nossa expectativa está em algo natural, é comum a gente ficar ansioso. Mas todas as vezes que a nossa expectativa está no Deus da provisão, a nossa alma fica em paz. Porque eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. A Bíblia diz: nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu outro Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Em outro momento a Bíblia diz que Deus dá àqueles que Ele ama enquanto dormem. Vou falar com muita humildade. Explica o fato do seu pastor há 4 anos atrás ser um desconhecido, e 1 ano e meio depois está tocando milhares de pessoas pela internet. Favor de Deus. Um auditório de 300 pessoas, um funcionário na igreja,
Minha esposa grávida, Covid, lockdown, tudo fechado. Deus olhou, viu graça e quis soprar. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele levanta improváveis, Ele abate os soberbos, Ele abre portas onde não existem portas. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é a provisão, Ele é o recurso. Tudo que eu preciso está nele. Tudo que falta em mim sobra nele. Alguém está comigo? Diga amém. Outra característica sobre Deus é que Ele é chamado também de Adonai, meu Senhor. E aqui entra uma crise estrutural na teologia que a gente tem visto na igreja dos dias de hoje. Muita gente está sendo apresentada ao Deus que é Salvador, mas nem todo mundo está entendendo que o pacote inclui um Deus que também é Senhor. Ele não quer só salvar você do inferno, Ele quer governar seus dias. Ele não quer só me livrar da condenação, Ele quer me levar para um caminho de salvação e de vida plena e de uma vida gloriosa. O que Deus tem para nós não é só nos tirar das garras do inferno, é nos levar para viver as realidades dos céus diariamente, irmão. O que Deus tem para nós é um papel de governo, de senhorio. Vocês estão felizes ainda? Por isso que a oração do Pai Nosso, ela se baseia nisso: seja feita na terra a tua vontade, como já é feita no céu. A oração do Pai Nosso, Jesus está deixando claro, Jesus está dizendo claro: Pai, o governo é teu, seja feita a tua vontade. Quando Ele está a alguns momentos de se entregar na cruz do Calvário, Ele faz uma oração, Ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele é o nosso Senhor, irmão. E Ele quer assumir governo na nossa história. Ele sabe o que é melhor para nós. O salmista diz que todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus não foi pego de surpresa com o Covid. Deus não foi pego de surpresa com o nosso tropeço. Deus não foi pego de surpresa com o nosso pecado. E ainda assim, Ele continua mantendo vivas as nossas promessas. Ele quer ser Senhor sobre a tua história. Ele não quer ser acrescentado no teu domingo. Irmão, olha para mim, eu vou falar com muita graça e com muito temor, porque eu tenho um alcance evangelístico muito forte. Nem todo mundo que está me ouvindo aqui é necessariamente um filho de Deus. Tem muitos simpatizantes da fé. Eu quero que você guarde isso com carinho e ouça com muito carinho. Bater ponto aos domingos numa igreja não vai mudar a nossa história. A única coisa que muda a nossa história é estarmos debaixo de um espírito de adoção. A Bíblia diz que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O que muda a história de um escravo é se tornar filho. Não é ser um escravo que ouve sobre a herança. Se não reconhecemos Jesus como Salvador, se não permitimos que o caráter de Cristo cresça em nós, nós só somos escravos bem informados sobre as realidades dos céus, mas não temos ainda acesso a elas. O que dá acesso à herança de Deus, às promessas de Deus, é o caminho vivo construído pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que não há outro caminho, não há outra forma. Jesus diz: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Por isso que essa oração de confissão, ela é tão importante. Por isso que o arrependimento é tão importante. Não há avivamento sem que haja arrependimento. A oração que a gente vai fazer daqui a alguns minutos, ela é tão poderosa porque ela é pautada justamente nisso. Pai, eu te peço perdão por todas as vezes que eu caminhei sozinho e que quis fazer do meu jeito. Eu abro o meu coração para você entrar e assumir governo. Eu te reconheço como o meu Senhor e Salvador. E aí a nossa história muda, irmão. O que vai mudar a tua história não é uma religião. O que vai mudar a tua história não é uma conferência profética. O que vai mudar a tua história não é um evento no estádio. O que vai mudar a tua história é a vida de Deus entrando na nossa vida e fazendo com que a gente pareça cada vez menos com a gente, cada vez mais com Ele. Até que a gente se torne irreconhecível. Não existe nada mais poderoso do que um amigo antigo achar que a gente está irreconhecível. Não existe nada mais frustrante do que alguém que te conhecia antes de Jesus achar que nada mudou, mesmo você caminhando com Ele. A gente vê isso na história de José. José não vê os seus irmãos há tempos. A Bíblia diz que quando os irmãos se aproximam de longe, José vê e reconhece. Por quê? Porque nada mudou, irmão. Mas a Bíblia também diz que os irmãos de José se aproximam dele e não percebem que era o irmão que eles venderam. Por quê? Porque José estava tão diferente, caminhando com Deus de glória em glória, que ele se tornou irreconhecível. Não era mais o menino franzino jogado no poço, não era mais o irmão que foi vendido como escravo, era o governador de toda a terra. Irreconhecível. Ele também é chamado de Yeshua. Significa a salvação. Ele é a salvação, irmão. Qualquer coisa que não seja Ele
é secundário. Ninguém poderia salvar a criação, senão o próprio Criador. Já preguei sobre isso aqui algum tempo atrás. A parábola do bom samaritano, muita gente acha que fala sobre justiça social, vai muito além disso. A parábola do bom samaritano não fala sobre um homem bonzinho que ajudou alguém caído, fala sobre o Salvador que redimiu a criação. A parábola do bom samaritano diz que um sacerdote vindo pelo mesmo caminho viu e não fez nada. Eu vou resumir, eu vou falar na velocidade 2 do WhatsApp aqui, amém? E aí depois um levita vendo pelo mesmo caminho viu e não fez nada. Então, um bom samaritano de viagem olha aquele homem caído e quase morto e derrama sobre ele óleo e vinho. Então pega ele e leva até uma hospedaria. O que Jesus está dizendo com essa parábola não é que a gente tem que ser bonzinho, vai muito além disso. O que Jesus está dizendo é que a religião não podia fazer pelo homem caído aquilo que só o Salvador fez. Por que essa parábola fala sobre detalhes como, por exemplo, vindo pelo mesmo caminho? Porque ele está deixando claro que alguém que estava debaixo do mesmo jugo de pecado não poderia redimir a criação do pecado. Mas então vindo um bom samaritano de viagem, ou seja, ele não era daqui, mas ele veio para cá, vendo um homem caído e ferido. O que a Bíblia diz? O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Irmão, o inimigo veio para roubar, matar e ferir. Quem era aquele homem quase morto, ferido e roubado no meio do caminho? Era eu e você, quando a graça nos encontrou. A gente não foi correndo e bateu na porta de Jesus. Jesus foi no nosso pior momento e nos encontrou. A gente usa essa expressão de aceitar Jesus, é só um termo figurativo. Nós fomos aceitos. Ele diz, não foram vocês quem me escolheram, mas eu escolhi a vós. Nós fomos aceitos. Nossa confissão pública de fé é só uma reafirmação. Está dizendo, Jesus, eu entendi que você me aceitou e eu quero declarar diante de todas as testemunhas aqui que eu reconheço, eu aceito, eu quero, eu desejo. Sabe o que é glorioso? A Bíblia diz que depois que o bom samaritano ajuda aquele homem, e o simbolismo está em toda essa parábola, a gente podia fazer uma série só sobre ela. Com óleo e vinho, fala a respeito de uma unção que despedaça o jugo, fala a respeito de um vinho novo, uma nova aliança. Ele então coloca numa hospedaria e fala, olha, eu vou pagar o preço. Ele paga 2 denários, ele diz, e eu vou voltar para buscá-lo. Qual é a hospedaria que o homem caído e restaurado foi colocado? É a igreja, irmão. A igreja é o lugar que Deus preparou para nos manter seguros até que Ele venha. A igreja de Jesus é o corpo de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o cabeça para quem tudo tem a plenitude. Nós somos parte do seu corpo. Ele é a salvação. Declara comigo, diga, Ele é a salvação. O último nome que eu quero compartilhar nessa manhã, e existem outros, é que Ele é o Jeová Nissi. O que significa Jeová Nissi? O Senhor é a nossa bandeira. Sabe o que eu acho interessante e me preocupa um pouco? É que a gente está vivendo um momento em que as ideologias não têm vergonha de levantar suas bandeiras. Ideologia de gênero, progressismo, pró-aborto. Tem tantas bandeiras sendo levantadas, mas a igreja muitas vezes tem tido vergonha de levantar a sua bandeira. E é tão forte, irmão, quando cada um de nós entende que não tem vergonha em declarar que o Senhor é a nossa bandeira. Porque o inferno não tem vergonha de se declarar como inferno, a igreja não pode ter vergonha de se posicionar como igreja. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus agindo em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Nós somos povo de Deus, chamado pelo nome dEle. Olha o que a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Jesus é a expressão exata de quem Deus é. João 17:1 diz assim, depois de dizer isso, deixa eu te levar para um lugar, Jesus está no meio da crucificação, Ele está vivendo os seus momentos finais, antes de entregar o seu Espírito. João 17:1 diz, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai,
Chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que me deste. Irmão, pega isso aqui agora. E essa é a vida eterna, que te conheçam. E essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, Jesus está trazendo uma revelação tão absurda e tão profunda, ao mesmo tempo tão simples. Se você tem alguma dúvida sobre o que significa a vida eterna, ele acabou de revelar aqui. A vida eterna é conhecermos a Deus. A vida eterna é termos a revelação de quem Deus é. Irmão, vamos ser sinceros. Tem gente que começa a malhar e começa a estudar tudo sobre alimentação. Você entende sobre proteínas, sobre digestão, sobre os melhores horários, sobre os melhores suplementos, sobre índice de gordura corporal, sobre os melhores exercícios, sobre fisiologia. Tem gente que gosta de carro e ele aprende tudo sobre carro. Motorização, sobre os pistões, sobre como funciona, engenharia mecânica. Tem gente que gosta de viajar e pesquisa tudo sobre a viagem, os melhores lugares, os melhores roteiros, como gastar pouco, como guardar milhas, como viajar para vários lugares em pouco tempo. Tem gente que gosta de qualquer coisa, estuda muito sobre isso, mas sabe o que me chama a atenção? A gente como igreja não saber o básico sobre o Deus que salvou a gente, e que chama a gente pelo nome, e que nos dá acesso à vida eterna, porque seria muito medíocre chegarmos naquele dia e apresentarmos vários diplomas de expert e um monte de coisa que não vai existir mais na glória. Mas não temos nenhum conhecimento sobre o Deus da eternidade na glória. Porque os nossos diplomas falam a respeito de conhecimento humano e ele vai passar. Porque na glória não vão precisar mais de médicos. Todo corpo que foi salvo será glorificado. Você não vai precisar de ninguém que aprendeu um pouco sobre fisiologia humana para curar você, porque as doenças não vão existir mais. Todo dom que a gente tem, talento, cessa na glória. Por que a gente vai precisar de uma unção profética, liberar palavras de conhecimento, se todo o conhecimento vai estar disponível lá? Por que a gente vai precisar de ministérios pastorais, se o bom pastor vai estar ensinando enquanto a gente está sentado aos pés dele? Por que a gente vai precisar de ministério apostólico, plantar aqui igreja, fundamentar aqui igreja, estabelecer qual princípio teológico, se todos que estão lá naquele grande dia já estão salvos? Ministério evangelístico, quem ouviu e creu foi salvo, quem não ouviu não dá mais tempo. Irmão, todos os nossos diplomas e a profundidade do nosso conhecimento humano é limitado, mas Jesus diz que a vida eterna significa conhecermos a Deus. Igreja, se tem algo que tem que tirar o nosso sono, tem que queimar no nosso coração, que tem que alegrar a gente quando a gente está aqui parando para ouvir, é sobre quem Jesus é. Quanto mais sabemos quem Ele é, mais sabemos quem nós somos. Quanto mais revelação temos de quem Jesus é, mais entendemos o que podemos. A igreja é forte quando entende mais a respeito de um Deus forte. A igreja é fraca se não sabe nada a respeito de Deus. Irmão, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Nós precisamos nos apaixonar e nos manter apaixonados. Nós precisamos queimar e continuar queimando. Porque se tem alguma coisa que pode roubar de nós a plenitude de Deus, é nós não sabemos quem Deus é. Quem Deus é, como Ele se move. Imagine você entrando no Globo Repórter. Hoje a gente vai aprender sobre Deus, quem Ele é, onde habita. Foi ruim essa, né? Na minha cabeça pareceu melhor, mas é porque vocês são um público duro também. Se fosse 9 horas tinha explodido. Tô brincando. Mas é sério, vamos lá. O Evangelho restaurou o propósito de Deus em nós. E eu vou finalizar aqui. Gálatas 6,14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Fica de pé, não se distraia. Colossenses 2,9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade,
E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e Ele cancelou a escrita de dívida. Há alguém aqui nessa manhã que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez de todos eles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Feche teus olhos. Eu quero orar com você. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Se for para Ele, você pode se expressar, irmão. Se for para Ele, você pode se expressar. Aleluia! 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 Feche teus olhos, curva sua cabeça. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja livre. Abra sua boca. Libere o seu som. Vamos encher esse lugar ainda mais com as realidades dos céus. Vamos encher esse lugar com o som do céu. A gente só tem mais 5 minutos aqui cultuando. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja cheio da vida de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja avivado em nome de Jesus. Seja sarado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja livre, irmão, seja livre.